Eu sou a Meire Nakamura, trabalho com macarrons há 6 anos. Tenho uma forma diferente de ver e entender todo o seu processo de execução. Para mim, uma receita é só uma receita. Se você não tem conhecimento da técnica, de como é executado, como ele é feito, quando você não conhece a sua matéria-prima principal é a farinha de amêndoa. Esse docinho, ele pode ser feito com 3 tipos de merengues. Então, a base dele é o merengue, seu principal ingrediente é a farinha de amêndoa. Ele pode ser feito com a técnica do merengue francês, a técnica do merengue suíço e a técnica do merengue italiano, que é a técnica que eu me especializei, que é a do merengue italiano. Eu comecei fazendo como todo mundo começa quando conhece os macarrons, de forma caseira, pegando receita e dicas na internet, sem ter conhecimento do que realmente é esse docinho e nem a sua forma de preparo. E quando a gente conhece os macarrons e a gente entra na internet para pesquisar, e vimos muitas receitas disponíveis gratuitamente, vídeos, tutoriais, muitas dicas, e a gente vai conhecendo mais a fundo esses docinhos. Só que quando a gente pega uma receita e vai executar em casa, nunca sai igual. Eu fiquei 2014, eu conheci em 2013 e fiquei 2014, praticamente o ano todo, tentando reproduzir esses docinhos dessa forma, e é dessa forma que todo mundo começa, até ver que você nunca chega a um ponto que você vê que você não vai conseguir reproduzi-lo como a gente vê na internet. Por quê isso acontece? Eu só fui entender como era feito e por que era feito daquela forma quando eu fiz meu primeiro curso. E foi nesse primeiro curso que eu vi, era um docinho diferente no seu preparo, embora seja uma receita simples. Então você pode usar 3 técnicas, que é o merengue francês, italiano e o suíço, mas mesmo a técnica do francês, que é considerada a técnica mais simples de execução, você precisa ter técnica. A técnica de preparo, a técnica da macarronagem, porque não é simplesmente, ele é simples porque você não utiliza outros utensílios, você pode trabalhar com utensílios talvez que você já tenha em casa, mas você tem que ter conhecimento da técnica. Então não é só você pegar a receita, porque na técnica do merengue francês é feito com a clara, a farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro e açúcar refinado, e usar a batedeira e um forno. Você não usa outros equipamentos, a não ser o seu bowl, a sua batedeira, mas tem que ter o forno adequado e a técnica. Então, mesmo que seja merengue francês, que é considerado simples, é sim preciso conhecer a técnica e ter o forno adequado. Porque o merengue suíço e o merengue italiano, eles têm um preparo diferente do merengue francês. Então, por isso, o merengue francês ele é considerado mais simples. Mas ele exige técnica, que você conheça as técnicas também. Ele não é simplesmente você pegar os 4 ingredientes, misturar, pingar e assar. Você tem que ter o equipamento, o forno, que eu considero um equipamento extremamente necessário, tem que ser adequado. Tudo que vem antes do forno é necessário você ter conhecimento também. Então, quando você não investe, quer aprender a fazer macarrão. Como o macarrão ele exige técnica no seu preparo, se você tem tudo adequado, forno, batedeira, balanças,
você não investe em mão de obra especializada para aprender, não adianta nada. Uma coisa depende da outra para funcionar muito bem, para que você tenha um bom resultado. Porque todas as vezes que você, com esse bombardeio de informações que tem esse ano, principalmente na internet, acontece alguma coisa na sua receita e você vai agregando as dicas que se tem na internet, você vai colocando ali na sua receita. Vai chegar uma hora e vira um emaranhado de coisas nessa receita e vai ficar tudo confuso na cabeça e aí você se perde. Porque você tinha uma receita pura e aí aconteceu algum problema na sua receita que desandou ou que deu errado e você provavelmente não sabe o que foi. E aí você recorre à internet, pega dicas e vai agregando na sua receita, tirando uma coisa, pondo outra. E chega no final que nem você sabe mais o que você está fazendo, nem a sua receita não funciona mais, porque já não é mais aquela receita original. E nesses casos, vocês têm que recorrer à pessoa, ao suporte com quem vocês fizeram o curso. Fazer macarrons não é difícil, não. Quando eu exemplifico, quando eu dou todos esses exemplos, parece que é difícil. Mas não é difícil fazer macarrons a partir do momento que você tem um conhecimento do que é o macarrão, do que é necessário para evitar os problemas. As pessoas me pedem a receita e eu sempre falo, a receita do macarrão é só uma receita se você não tem conhecimento. Você pode ter a receita lá da Lado Rei, do Pierre Hermé, mas se você não sabe o que é macarronagem, mas se você sabe o que é macarronagem, mas você não sabe fazer o processo da macarronagem, não adianta nada. Eu tenho uma forma diferente de ver e entender todo o processo. Uma receita para mim é só uma receita e o resultado pode ser bem diferente se você se atentar aos outros detalhes que vêm em volta, que é isso que eu falo. Por exemplo, fazer a conservação, manutenção dos ingredientes, longe da umidade, do calor, da umidade, da luz do sol, da luz artificial. Porque a luz natural, a luz artificial, ela pode dar um choque na farinha, pode causar uma reação química na farinha. Pode, lá no final, quando você estiver fazendo o macarrão, pode ter algum problema por causa dessa farinha que teve contato com o sol indireto que entra na sua cozinha. Então, mexer a estrutura de uma receita é um erro muito grande. Então, quando os meus macarrões algumas vezes começaram a sair côncavos, jamais imaginaria que poderia ser do teflon úmido. Fazia as receitas exatamente, às vezes 5 receitas num dia, às vezes uma receita saía todos côncavos. E eu comecei a observar isso porque não era da minha receita. Tinha algum problema que eu desconhecia ainda. E foi aí, observando, estudando, todas as vezes que eu perdi a receita por causa de macarrões côncavos, que eu descobri que era a umidade dos teflons. Isso sim faz diferença para vocês. E veja bem, eu não estou alterando em nada a estrutura da sua receita. Eu fiz uma receita, eu usei um corante em pó amarelo. Foi a primeira vez que eu usei aquele corante em pó. Eu não tinha usado ele ainda. E quando eu fui separar as claras, separei normalmente 4 ovos. No 4º ovo eu quebrei e eu percebi que estava bem consistente. Estava diferente dos outros 3. Mas como eu não lembrava mais disso, porque em 2016, 4 anos atrás, eu não me lembrava e eu não tinha acontecido mais nenhum problema por causa de claras comigo. E aí eu falei assim, mas eu percebi que estava diferente, mas eu falei assim, não, mas eu vou usar, porque eu acho que tá ok, coloquei com os 3.
as claras dos 3 ovos que eu já tinha separado. E aí eu fiz o macarrão normalmente, só que a hora que começou a bater a minha clara na batedeira para fazer o merengue, eu já percebi que estava estranho. A clara lá dentro, ela estava totalmente modificada. E aí o que me veio na cabeça? Que poderia ser o corante, porque aquele corante eu estava usando a primeira vez. Tudo bem, aí eu segui, porque eu falei assim, não, eu percebi que tava com a minha clara, ela tava com uma consistência dura. Meu merengue, ele tava bem duro, se separando em blocos. E eu falei, bom, mas tá muito estranha e o tempo bate normal, tal. Mas eu falei assim, não, mas eu vou fazer. Eu falei assim, não, eu vou jogar essa clara, esse merengue, porque esse merengue não está adequado. Mas aí eu continuei, eu falei assim, não, eu vou usar para ver o que vai acontecer. Fiz normalmente, assei e tirei, eles estavam perfeitos, do jeito que eu sempre faço. E aí o que aconteceu quando eu fui formar os pares? Estavam todos ocos dentro. Tem muitas coisas que acontecem. Se você tem conhecimento, esse conhecimento que eu falo de técnica, de processos, sempre que dá algum problema você vai saber resolver. E você vai saber por que aconteceu aquilo. Agora, a partir do momento que você mexe na estrutura de uma receita, sempre tende a dar errado. Tem o problema do Teflon, por exemplo, é um fator externo que pode dar um resultado muito ruim na sua receita. Acontece de ter problemas com os macarrons, que é macarrons que racham, macarrons que saem tortos, macarrons que saem moles. Geralmente, macarrons que saem moles, quem usa o forno caseiro, normalmente, né? Porque o forno caseiro ele não tem as funções necessárias para assar adequadamente o macarrão. É possível, né? Mas quando os problemas surgem, é que fica difícil de solucionar os problemas. Eu sempre falo que soluções comuns, que é as dicas que tem na internet, né? Você macarrão torto, você tem que abaixar lá a temperatura do seu forno, ou não, é o seu merengue que está desestruturado, então você tem que ver lá a sua calda, o seu merengue. Tem que tomar cuidado, porque eu sempre falo isso, para mim é uma verdade absoluta. Então, isso não quer dizer que para vocês vão ser, mas para mim que a solução comum não se aplica a problemas comuns, porque um macarrão rachado, ele pode derivar de vários lugares, vários processos na receita, que para mim pode ser lá do merengue, e aconteceu deles racharem. Para você pode ser lá da macarronagem. E aí as soluções comuns não vão se aplicar do problema que derivou de lugares diferentes, porque não é a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, o que acontece com esse bombardeio de informações? As pessoas vão pegando, vão aplicando nas receitas delas e nunca vai dar certo. Por quê? Pode ser sim que dê, porque o problema coincidiu de ter derivado do mesmo lugar. Mas a partir do momento que não é, você vai tentando. Quantas receitas vocês não vão gastar por tentar? E eu falo também sempre que tem que aprender e praticar. Não praticar para aprender. Porque você vai praticar o que se você não sabe se você está certo, se você está errado. Então tem que tomar muito cuidado com essas alterações que vocês fazem, porque fazer macarrons não é achismo. Eu acho que não está dando certo, é ali no merengue, então eu vou aumentar a velocidade. Eu acho que a minha calda tá muito grossa, então eu vou pôr mais água. Não é assim que funciona com os macarrons, não. Ele não é intuitivo. E também não existe receita mágica, tá? Tem técnica, tem os utensílios adequados para serem usados. E quando você tem tudo isso, é muito fácil fazer macarrons. Não é difícil, não. E eu espero que vocês tenham gostado.
Eu tenho um canal no Telegram. Se você não participa, clica lá na minha bio, tem um link, clica lá e você já entra direto no meu canal de Telegram. Eu tenho dicas exclusivas lá. Se vocês tiver alguma coisa para comentar, para falar, para observar, coloca lá no meu feed, lá nos meus comentários, tá bom? Se cuidem, cuidem dos seus, se proteja, se for sair, saiam com máscara, façam a higienização com álcool 70%, tá bom? Fiquem com Deus e lembrando que as lives agora serão na terça-feira, às 20 horas, tá bom? Até semana que vem.